palavra, tá? Não vai ter novidade nenhuma, tá? Então, antes de prosseguir, eu quero relembrar a vocês que eu vou postar logo no dia 26, segunda-feira que vem, cedo, a prova, e repetindo, tá? Porque vocês deverão entregar essa prova até dia 30, para que eu possa ter tempo de corrigir e lançar sem problema lá no sistema da faculdade. Outro aviso, a prova, então cada um vai ter que fazer a sua e devolver a prova com o nome devidamente respondida. Agora, o TED é que é em grupo, então não precisa cada um mandar o seu, tá? O grupo vai mandar um único trabalho, só não pode esquecer de colocar o nome de todo mundo, tá legal? O nome de todos. Então, gente, esclarecido, vamos direto lá a correção. Eu tinha cometido um engano, eu mandei o arquivo errado e repetia as questões. Eu tinha que mandar o gabarito, mas depois o representante, o Alex, me chamou e eu consertei isso aí, tá? Bom, a primeira questão, tá? Gente, o TED é para entregar preferencialmente no dia 26, porque vocês já devem ter concluído, né? A prova é que eu vou deixar entregar até o dia 30, tá? Para dar tempo de vocês pesquisarem, fazer a prova à vontade, tá? Bom, então eu formulei umas questões semelhantes a que eu vejo cair aí em concurso, exame de ordem, etc. A primeira questão: é correto afirmar que para classificar um crime como hediondo ou assemelhado a hediondo, a Lei 8.070, em virtude da gravidade do fato ou em decorrência da maneira de execução do crime, a possibilidade de emoldurar um delito como hediondo ou assemelhado, desde que observado o conceito acerca da hediondez, previamente estabelecido em lei própria. Ou seja, traduzindo isso, eu estou dizendo que dependendo da gravidade do fato, tá? ou da gravidade do fato em si, ou como ele foi praticado, tá? Executado o crime, se a lei permite o juiz colocar ou até, consequentemente, retirar um delito daquele rol de crimes hediondos previsto em lei, na Lei 8.072. Tá? Essa questão eu fiz porque eu já vi cair algo parecido umas 3 vezes em concurso. Tá? A resposta é não. Tá? Não por quê? Porque esse rol previsto lá no artigo 1º da lei, ele é taxativo, tá? É taxativo, não é exemplificativo. Tá? Ou seja, em sendo um rol taxativo, é o que todo mundo concorda da doutrina, não pode o magistrado incluir ou excluir, tá? Determinado caso concreto, tá? Daquele rol. Ou seja, só pode ser considerado hediondo aquilo que estiver lá previsto naquele rol. Acabou. Tá? É uma questão de fácil resolução, mas que eu, conforme eu disse, eu achei interessante colocar aqui, que eu já vi cair
assim, o mesmo tipo de pergunta em pelo menos 3 vezes em concurso. Tá? Bom, a segunda é o seguinte: é correto afirmar que, com relação aos usuários de drogas, a lei de entorpecentes não prevê a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em pena de detenção em caso de descumprimento injustificado? Ou seja, nós aprendemos aqui que tem lá uma pena que o juiz converte em prestação de serviço à comunidade. Tá? O juiz determina a pena de prestação de serviços à comunidade. Aí vai o condenado e não cumpre, descumpre sem ter uma causa justificada. Aí a pergunta é se o juiz pode pegar essa pena de prestação de serviço à comunidade e convertê-la em pena de detenção. A pergunta é essa: se ele pode ou não. A resposta é que ele não pode. Então, do jeito que está feita a pergunta, a resposta é sim. Né? A lei não prevê essa possibilidade. Isso é um fato. Tá? Por quê? No caso de descumprimento, o máximo que o juiz pode fazer é pegar o sentenciado e admoestá-lo verbalmente, ou seja, dar um expor. Né? Tem previsão legal lá no artigo 28, parágrafo 6º. Tá? Então, é a admoestação. O cara não foi lá, cumpriu o que tinha que fazer, o juiz não pode converter em prisão. Por quê? Porque para os delitos que permitem esse tipo de pena, lá do 28, que é o usuário, não pode haver prisão. Tá? Então, tem um artigo específico da lei, artigo 6º, 28. Gente, como a prova de vocês, ela é com consulta, essas questões parecem ser muito, muito fáceis, porque é só ler a lei na hora que tu vai ver lá que tem um artigo que diz isso. Tá? Agora, o que eu quero lembrar a vocês é que esse tipo de questão, ele cai normalmente, por exemplo, no exame de ordem, na primeira fase, que não tem consulta. Tá? Cai em concurso que não tem consulta na primeira fase, ou não tem concurso, não tem consulta em nenhuma fase. Então, tu tem que saber até o que a lei fala de memória. Tá? Essa que é a dificuldade naquele tipo de questão. Aqui não, eu não consigo ver dificuldade porque vocês têm consulta plena, tá? Na hora de fazer a prova, a legislação. Tá? Mas isso lá, num concurso onde não tem consulta, acaba se tornando difícil. Ainda mais se for um concurso, como é o concurso da SESP, que nem foi da Polícia Rodoviária, que você não pode errar a questão, porque se errar uma questão, anula uma certa. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de questão. Às vezes, você é melhor deixar em branco do que errar. Porque se você deixar em branco, tu só erra uma. Se você chutar e chutar errado, aquela errada vai anular uma certa sua. Tá? Mas foi o que aconteceu na prova da Polícia Rodoviária, que muitas pessoas, por exemplo, o corte lá para... Foi 73, parece, corte para agente de Polícia Rodoviária. E teve muita gente que acertou mais do que 73, brutas, e não ficou dentro daquele número de candidatos que vão seguir no concurso, porque teve descontado. Então, os pontos líquidos dele ficaram abaixo da nota de corte, embora ele tenha acertado de uma maneira bruta mais do que o número de corte, mas veio descontando o que ele errou,
tá? Então, eu queria fazer essa observação para vocês. Que quando forem estudar para o exame de ordem, que eu estou falando do exame de ordem, porque é a primeira prova que vocês vão fazer, né, durante a faculdade aí, que exija esses conhecimentos. Vocês, na verdade, têm que se preparar para o exame de ordem, mas nas duas fases, gente. Lendo a legislação para saber aplicar sem consulta, tem que saber ler a Constituição, o Código Penal, tá? E a segunda fase, que vocês podem fazer consulta e vão precisar. Mas não dá, é o que eu já falei aqui antes, não dá para começar a estudar para a segunda fase só depois que acabar a primeira. Tu tem que estudar desde já. Tá? E vocês que estão no 7º período já estão chegando na boca, na cara do gol. Tá? Então, já tem que estar todo mundo definido qual vai ser a disciplina que vão escolher para a segunda fase. Tá? E começar a intensificar os estudos. E das outras disciplinas, rever tudo aquilo que estudou e também fazer uma leitura de lei seca, além da doutrina, para poder responder na primeira fase. E lembrando que só vai para a segunda fase quem passar na primeira. Então não adianta estudar só para a segunda e não ver o todo do curso, que tu não vai passar na primeira fase. Não vai chegar nunca na segunda. Tá? Mas vamos prosseguir aqui. E lembrando que eu adaptei, que nem eu falei no início, essas questões, mas com esse objetivo de vocês se acostumarem com o tipo de questão do exame de ordem. Só que isso aqui, normalmente elas vão colocar em forma de múltipla escolha, tá? Mas sem consulta. Aí fica mais difícil. Aqui está fácil, tá? Bom, lá na terceira questão, gente, o enunciado é o seguinte: configurado o crime de tráfico de drogas privilegiado, tá? É correto afirmar que a causa de diminuição de pena será calculada segundo a reincidência e os antecedentes do réu? Justifique. Então, eu perguntei o seguinte: nós tratamos aqui, como estudando crime de droga, o que seria o tráfico de droga privilegiado. Não é o momento agora da gente voltar a isso. Vocês vão ter que ir lá e ler a lei de novo. Tá? Aí tem uma cláusula, tá? Tem lá o tráfico de drogas privilegiado, tem uma previsão legal, tá? De diminuição de pena, tá? Aí a minha pergunta aqui é o seguinte: essa diminuição, ela será calculada tendo em vista a reincidência, o réu ser reincidente ou não, e os antecedentes? A pergunta é essa. E aí, como é que vocês vão responder? Não. Não por quê? Porque tem um artigo específico, tá? E um parágrafo que trata disso, tá? Mas, além disso, de um artigo que fala mais ou menos, tem também o entendimento doutrinário e, principalmente, jurisprudencial. Daí eu acho que a importância dessa questão, para vocês entenderem que muitas das vezes a lei não é clara, ela às vezes é omissa, é mal formulada, e você, para poder responder, tem que se apoiar na jurisprudência e doutrina. Então, eu coloquei a resposta. E outra coisa, gente, isso aí não é um padrão de resposta, que é só essa maneira que está certa, não. Eu tinha que colocar uma maneira de responder, cada um tem seu estilo, tá? Então, fui bem objetivo, sim ou não, por quê? Que o entendimento jurisprudencial, acerca disso aí que eu perguntei, é que o artigo 33, parágrafo 4º, ele não esclarece quais os parâmetros, tá? Ele não esclarece quais os parâmetros, tá? Para esse cálculo da pena, tá?
de quanto vai ser diminuído da pena naquele caso lá do tráfico de drogas privilegiado. E aí o entendimento jurisprudencial é que vai ser considerada a quantidade e a qualidade da droga apreendida. Por que eles entenderam isso? Porque tem a ver com aquela questão lá que o juiz se utiliza, por exemplo, é o lugar da lei que fala que o juiz, para decidir se é tráfico, é posse de droga para tráfico ou para consumo, ele leva em consideração a quantidade e a qualidade da droga, além de outras circunstâncias. Então, aqui, a jurisprudência entende que também vai ser levado em consideração isso, a quantidade e a qualidade da droga. É evidente que isso é uma questão perigosa para você formular em múltipla escolha, porque tu tem que deixar claro lá o seguinte, segundo a jurisprudência, é isso, porque senão pode ser anulado. Agora, numa questão discursiva, não. Num concurso de bom nível, tá? E nós temos vários aí concursos de bom nível, eles vão querer conhecimento, e o conhecimento doutrinário vale e jurisprudencial também. Tem que estudar como os tribunais estão decididos. Por isso, eu acho muito importante, o aluno que quiser fazer um concurso bom, ele tem que fazer cursinho. Não é que você seja incompetente, não, para estudar sozinho, não é isso. É que os bons cursinhos, ele já faz essa pesquisa para vocês e trazem na Discande. Tu tinha que ir para o centro da Tijuca, tinha que ir para Tijuca, tinha que ir para o centro, entendeu? Te deslocar mais de 40 quilômetros para ir, para voltar. Agora não, agora você tem bons cursos, tá? Online. Que eu não é fazer publicidade, mas um que eu assisti, aulas dele de graça, eles têm aula de graça, mas que convém comprar um pacote, ele tem específico para exame de ordem, é o CEISC. É um curso lá do Rio Grande do Sul, é CEISC com C, da início. E que o dono é um promotor de justiça, mas tem delegado, tem advogado, tem defensor público, é um curso muito bom. Eu assisti várias aulas dele, várias. Tá? E estou indicando para a galera que me pergunta, um cursinho bom, isso aqui. Tem vários outros, mas eu gostei desse. Primeiro, a qualidade das aulas. Segundo, a dedicação da equipe. Eles têm aulão na véspera, eles corrigem a prova. Quando o aluno sai que pode levar o caderno, ele já corrige e faz uma live corrigindo a prova. Tá? Eles dão um bizu para recurso. Tá? É muito dedicada a equipe. Além da qualidade, ensina a dedicação. Tá? É muito, muito interessante. Mas tem outros. Tá? Bom, aí vem a questão 4. Tá? Sobre o crime de associação para fins de tráfico de droga, é correto afirmar que nas mesmas penas deste crime incorre quem se associa para a prática reiterada do financiamento de tráfico de drogas, tá? Ou seja, associação para fins de tráfico. A pessoa se associa lá, pessoas 3, 4, 5 para a prática de crime. Um deles é só para financiar. Ele se associou e a função dele é financiar. Ele vai responder, tá, também por esse delito? Tá? A resposta é sim, porque tem previsão expressa do artigo 35, parágrafo único da lei 11.343, que é a lei de droga. É o que eu estava falando antes. Isso aqui, para fazer com pesquisa, a lei é mole, não dá para errar.
Quem errar uma questão dessa tem que levar 10 chibatadas por cada questão errada, tá? Porque tu está consultando a lei, a resposta está na lei. Agora, se isso for uma prova sem consulta, aí o grau de dificuldade aumenta e muito. Tu vai ter que memorizar isso, tá? Bom, vocês estão vendo que eu estou fazendo uma abrangência em várias leis que nós vimos. Né? A quinta questão. É correto afirmar que a guarda de arma de fogo desmuniciada de uso permitido em sua própria residência não constitui crime? Ou seja, eu estou perguntando o seguinte, eu, na minha casa, tenho uma arma sem munição, que o calibre não é restrito, é um 38, por exemplo, tá? Se isso será crime. Como é que nós vamos responder essa questão? Do jeito que ela está elaborada, tá? Eu não consigo responder sim ou não. Eu vou ter que responder depende. Porque faltou um detalhe. Eu, quando elaborei essa questão, eu fiz para fazer com que vocês fossem ler a lei e pensar, tá? Não é o fato que está faltando aí. Gente, deu uma estabilidade aqui na minha internet, mas perdi a conexão, mas está todo mundo ouvindo aí, né? Tá caindo às vezes, então, professor, depende, mas voltou agora. Tá, eu sei, cara. Eu estou com 2 provedores e demais. E é de 150 megas. Deixa eu pegar aí. E é de 150 megas a minha. E não tem nada ligado aqui. Mas vamos lá. Depois que o senhor falou, depende. Quando o senhor falou na resposta, isso, depende, aí picotou, não ouvimos mais nada. Tá, então é aí que eu vou falar. Depende da pessoa que está com a arma ter ou não o registro dessa arma. Porque se ele tiver o registro da arma para ele... Só um minutinho, gente. Só um minutinho aqui, que eu vou dar uma olhada aqui. Está picotando aqui. Bom, está aqui. Está ouvindo, Paulinho? Sim, senhor. Esse estando aí que falaram foi justamente quando o senhor deu a resposta, falou depende, aí parou. Tá. Então, gente, o que acontece? Se a pessoa possuir o registro da arma, aquela arma não é clandestina, e ele ter aquela arma em casa, municiada ou não, não constitui crime. Tá? Agora, se ele não possuir o registro, essa arma é clandestina para ele. E, mesmo ela estando desmuniciada em casa, vai constituir crime, tá? De posse ilegal de arma de fogo. Deu para entender? Então, vai depender se ele tem ou não o registro. Certo? Uma outra questão que eu coloquei aqui, a sexta, é correto afirmar que no crime de comércio ilegal de arma de fogo, a natureza jurídica do fato de ser a arma ou munição de uso proibido ou restrito constitui circunstância qualificadora? Tá? Aí, essa questão aqui também já vi cair em concurso e visa cobrar do estudante
se ele sabe o que é uma qualificadora e o que é uma causa de aumento de pena. Tá? Essa pergunta, sem consulta à lei, fica difícil. Tá? Mas em consulta à lei, não fica. Por quê? Se você for lá no artigo 19, tá, da Lei 10.826, ela diz o seguinte, que lá, nesse artigo 19, prevê um aumento de metade da pena nesses casos. Então, nesse caso da arma no comércio ilegal de arma de fogo, a arma ou munição ser de uso proibido ou restrito, o artigo 19 diz que prevê um aumento de pena nesses casos. Então, é causa de aumento de pena e não é uma qualificadora do crime, tá? É uma diferença sutil, mas existe. Qualificadora é uma coisa. Essa daí, do jeito que ela foi prevista na lei, é uma causa de aumento de pena, tá? Eu coloquei essa questão para levantar essa bola, que eu também já vi cair em concurso. Vamos lá, o artigo 7. Braulio é proprietário de uma empresa de segurança. E aí, ele teve uma perda, um extravio de uma espingarda 12 utilizada lá na segurança, no serviço de segurança, e ele, malandramente, dolosamente, não sei porquê, não registrou o fato na delegacia e nem comunicou à Polícia Federal, tá? Em 24 horas após ele constatar o tal extravio. Aí a pergunta é, qual o delito que ele praticou, tá? Essa omissão dolosa, tá? Ele vai responder por uma modalidade equiparada ao crime de omissão de cautela na guarda de arma, prevista lá no artigo 13, parágrafo único. Tá? Ele vai responder por essa omissão, de deixar de comunicar. É a mesma coisa de pegar a arma e deixar de bobeira para alguém usar indevidamente. Tá? Tem uma previsão expressa. E eu coloquei essa questão para lembrar uma coisa. A regra no ordenamento jurídico brasileiro, gente, é a pessoa responder por crime doloso. Crime culposo é exceção. Então, a pessoa só vai responder se houver previsão da figura culposa. Tá? Então, nesse caso, se ele culposamente se omite, ou seja, ele não se omitiu por querer, ele não viu que sumiu a arma, alguém comunicou, mas o memorando que chegou dizendo que comunicou, ele colocou na gaveta e esqueceu de ler, ou seja, passou o prazo previsto em lei, ele não comunicou culposamente. E essa previsão de omissão culposa não existe no nosso ordenamento jurídico que trata do armamento. E aí, como não existe, pelo princípio da legalidade, lá da reserva legal, etc., o fato é atípico, tá? É atípico. Bom, por fim, gente, eu na oitava questão, tá? Tem lá duas mulheres discutem no trabalho, a colega lá discute, e a Maria José resolve puxar violentamente o cabelo da Nilza. Ela vai lá, essa xixelenta, feiosa, puxa o cabelo, tá? Mas sem intenção de machucar, só para puxar o cabelo. Igual briga de mulher mesmo, puxa o cabelo, ninguém se machuca, tá? Aí, ela resolveu puxar. Quando ela ia partir para puxar o cabelo, uma outra pessoa, o Florisvaldo, estava vendo, foi lá e impediu. Então, a Maria José tinha a intenção de apenas puxar e sacudir o cabelo da Nilza. Quando ela foi fazer isso,
uma terceira pessoa impediu, tá? Aí a pergunta, já que ela não conseguiu consumar sua intenção de sacudir o cabelo da outra, ela vai responder por quê, tá? Por quê? Bom, essa questão eu fiz, primeiro, nós não estamos tratando de artigo 129, 121, roubo, nada disso. Nós tratamos de leis especiais. E uma lei especial que pode ter algo parecido é a lei de contravenção penal, lei de contravenções penais, que eu falei para vocês no nosso encontro, que é aquele contato físico, mas que não causa lesão. É puxar cabelo, é dar uma bufetada de leve só para esculachar a pessoa, pegar uma luva e bater, tá? É sacudir a pessoa, tá? Isso não caracteriza lesão corporal. Mas eu falei para vocês que caracteriza a contravenção de vias de fato, previsto lá no artigo 21, vias de fato, tá? É um tapa, que não lesiona, é puxar cabelo, dar alguma coisa dessa natureza, tá? Ou seja, é aquele contato físico, mas sem causar lesão e sem a intenção de causar lesão. Bom, tem essa previsão no artigo 21. No caso aí, ela ia puxar o cabelo e não conseguiu, está provado aí, não me interessa como, mas provou que ela ia puxar o cabelo só para sacudir. E foi impedida por uma terceira pessoa. Tá? Então, a pergunta, já que não é lesão corporal, será que ela responderia por tentativa de vias de fato? Na verdade, gente, seria uma tentativa, porque ela queria algo, não conseguiu consumar em razão de circunstâncias, já lei a sua vontade, um terceiro interviu e a proibiu, a impediu, aliás, de praticar a contravenção. Então, em tese, seria uma tentativa da contravenção penal de vias de fato. Mas por que não pode ser isso? Porque nós falamos aqui que lá no artigo 4º, tá? Expressamente, o legislador diz que não se pune a tentativa de contravenção penal. Então, nesse caso, a nossa Maria José, ela não vai responder por nada, tá? Por quê? Por falta de previsão legal. A lei penal normal não prevê esse delito, a contravenção penal prevê lá a via de fato, mas a própria contravenção diz que não se pune a tentativa. Então, ela não vai responder por nada, tá? Também já foi questão que caiu em prova. Gente, aí eu elaborei essas questões, tá? Porque nós vamos fazer uma prova simples, no máximo 5 questões, tá? E já falei, vocês vão ter mais de um dia para responder, com calma, tranquilidade. Lembrando-se que a nota de vocês, esperada, mínima, é 5 na segunda prova. Por quê? Porque vai somar a nota do trabalho com a nota da prova. Mesmo que vocês tirem 0 na prova, coisa que eu acho que é impossível acontecer, como a prova vai ser elaborada, vocês não vão deixar de tirar 10 de um trabalho que teve tanto tempo para fazer. Somando 10 de trabalho com 0 da prova, dividindo por 2, é 5. Poucos da turma, ou praticamente ninguém, vai deixar de passar se tirar 5, porque a maioria tirou uma nota que somada a 5 dá 14 e passa. Tá legal? Bom, antes de encerrar, tá, que eu vou encerrar mais cedo, que nós já acabamos, não vou ficar aqui. Eu vou postar, tá, depois,
no Classroom, as alterações introduzidas tanto no Código Penal como no Código de Processo Penal pela Lei 14.155, que trata lá da fraude eletrônica e outras alterações. Então, trouxe alteração no Código Penal e no Código de Processo. Tá? É uma lei de final de maio desse ano. Tá? Vocês, com certeza, não terão essa lei no código de vocês. Vão ver as alterações quando olhar no site do Planalto, por exemplo, que vai vir alteração, mas eu vou postar lá tudo que teve alteração, com os artigos, para vocês irem no código, tá? De vocês, verificarem, vai lá no Planalto, imprime as alterações e cola no código, para ter uma maneira de consulta, porque eu sempre faço isso, porque que nem agora, eu estava aqui na internet e de repente cai, você está no local que teu smartphone para de funcionar, você fica sem como consultar a lei. É bom ter um livrinho, né, físico. E vocês sabem que lá no exame de ordem não pode ser acessado via eletronicamente. Tem que ser, não pode ser mídia digital, tem que ser código, papel, tá? E uma das coisas que você já tem que começar a pensar é preparar o código de vocês, tá? Eu aconselho a vocês a gastar um dinheirinho, tipo, vai lá na Saraiva, compra o código, tá? Deixa para atualizar ano que vem, tá? Que aí vocês já fizeram o 8º, tá no 9º. Compra um código da Saraiva no início do ano que ou final desse ano ou início do ano que vem, pega tudo isso que você estudou durante 5 anos de faculdade, atualiza tudo, tá? Atualiza, põe remissão, vê todas as leis que mudaram, vê as súmulas, deixa tudo marcadinho, e quando forem para o exame de ordem, compra um novo código e passa toda a marcação, porque até lá vai ter outra mudança. Se não tiver, beleza. Tá? E aí vocês vão para o exame com um código atualizado. Isso é a segunda fase. Tá legal? E aí eu vou colocar para vocês isso aqui. Vou disponibilizar. Tá legal? E aí, gente, vou pedir licença a vocês para encerrar, porque eu dei aula de manhã, dei aula de tarde, estou aqui, estou cansado para cacete de falar, tá? E se alguém tiver alguma dúvida específica disso aí que nós falamos, manda lá como comentário lá no Classroom, tá? Que eu ainda vou dar uma lida. Tá legal, gente? Boa noite aí, obrigada pela presença. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite aí, tudo de bom. Boa noite, professor.